Oi pessoal, com esse vídeo eu quero fazer uma breve contextualização, explicação sobre a Grécia Antiga para auxiliá-los na execução das atividades, tá? Então, quando a gente fala sobre Grécia Antiga, a gente tem que entender que a gente está falando sobre a chamada Antiguidade Clássica. Então, para entender o que é essa Antiguidade Clássica, né? A Idade Antiga, o período da Idade Antiga é dividido em dois grupos: Antiguidade Oriental e Antiguidade Clássica. A Antiguidade Oriental é composta pelas civilizações que se desenvolveram ali na parte mais oriental do globo terrestre. Então, o Egito, Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os persas, a China e a Índia Antiga. Na parte ocidental, desenvolveu-se duas grandes civilizações, que é a Grécia e a Roma. Eles são chamados de Antiguidade Clássica porque eles revolucionaram, tiveram grandes contribuições em vários setores ali da vida social, política, econômica, científica da antiguidade, e principalmente porque eles acabaram servindo de modelo para as civilizações que vieram na sequência. Até hoje é possível identificar nas civilizações ocidentais, né, nas grandes sociedades ocidentais, características que são herança cultural da Grécia e da Roma, né? A gente tem como exemplo a questão do regime democrático como regime político, que é adotado na maioria dos países ocidentais. A gente tem a questão da jurisprudência, né? A forma como a nossa justiça é organizada é semelhante à herança da justiça romana. Então, Grécia e Roma compõem essa antiguidade clássica por serem grandes civilizações da antiguidade que tiveram grande importância, grande influência no desenvolvimento cultural da sociedade ocidental e tem influências até hoje, tá? Falando especificamente sobre a Grécia, para iniciar a gente tem que entender que a civilização grega se desenvolveu na Península Balcânica, entre as ilhas do Mar Egeu e o litoral da Ásia Menor. Entender essa dimensão da geografia dessa região é importante para a gente entender um dos principais aspectos, uma das principais características da Grécia Antiga, que no caso é a questão do seu isolamento geográfico, que acaba gerando a sua autonomia política. Quando a gente fala de Grécia, né, civilização grega, a gente não tem ali um império unificado, no caso do Egito, por exemplo. A gente tem sim um conjunto de cidades-estados autônomos e independentes entre si. E essa característica política tão peculiar é reflexo da sua estrutura geográfica. Como essas cidades elas vão se desenvolver em ilhas, e essas ilhas têm um relevo muito montanhoso, um litoral muito recortado, de difícil acesso, não vai haver uma boa comunicação entre essas cidades-estados. Então, elas vão crescer e vão se desenvolver de maneira isolada. Esse isolamento vai gerar essa falta de unidade para a Grécia. Então, a principal característica da civilização grega é essa falta de unidade política, de unidade cultural. Cada cidade-estado tem o seu conjunto próprio de características, seu conjunto de órgãos públicos, seu conjunto político, suas leis, suas características econômicas e etc. A gente divide a história da Grécia em períodos. Então, a gente tem o período pré-homérico, que vai do século XV ao século XII a.C. Aí a gente tem o período homérico, que vai do século XII ao século VIII a.C. O arcaico, do século VIII ao século V a.C. O período clássico, do século V ao século IV a.C. E o helenístico, que vai do 4 ao 2 a.C. Né? Então, o que aconteceu ao longo desses períodos, né, da civilização grega? A gente tem ali no período pré-homérico, na realidade, outras duas civilizações, que é a civilização cretense e a civilização micênica. E do fim dessas duas civilizações é que a gente vai ter a origem da civilização grega. Então, é como se fosse o período pré-homérico, como se fosse uma pré-história da Grécia, né? Então, a gente tem ali na ilha de Creta, durante esse período, né, mais ou menos século XV ao século XII a.C., o desenvolvimento de duas grandes civilizações. A primeira civilização cretense, que é uma civilização urbana, comercial, por volta do século XV, vai chegar na ilha de Creta um povo chamado de aqueus, e da união entre os cretenses e os aqueus vai surgir uma outra civilização, que é a civilização micênica.
né? Essa civilização também vai ser urbana, comercial, vai ser uma grande civilização com um conjunto cultural muito importante e significativo. E aí, por volta do século XII, eles começam a ter problemas com as invasões de outros povos indo-europeus, que são os dórios, os jônios e os eólios. Esses três povos, os dórios, os jônios e os eólios, eles eram extremamente violentos, faziam expansão territorial, e eles vão invadir a ilha de Creta, promovendo a chamada primeira diáspora grega. O que é essa primeira diáspora? Com o tempo, né, de dominação desses três povos, a civilização micênica, as pessoas que compõem a civilização micênica vão começar a fugir da ilha de Creta e vão procurar outros lugares para sobreviver e tal. Então, essa fuga da ilha de Creta é chamada de primeira diáspora grega. Quando isso acontece, a gente fala que a gente sai do período pré-homérico e vai para o período homérico, que é esse segundo período. Esse período chama-se homérico em homenagem a um escritor chamado Homero, que escreveu duas grandes obras, dois poemas épicos importantíssimos, que é a Ilíada e a Odisseia. E essas duas obras compõem ali o conjunto de material de pesquisa para se estudar esse período. Então, assim, quando a gente fala de documentação histórica sobre o período homérico, a gente tem a Ilíada e a Odisseia, que foram as obras desse autor, por isso que o período leva o nome dele. No período homérico vai haver uma ruralização dessa sociedade grega. Então, essas pessoas que saíram da civilização micênica, né, da ilha de Creta, elas vão se estabelecer nas ilhas do Mar Egeu e no litoral da Ásia Menor, e vão formar ali, nessa região, as chamadas comunidades gentílicas, ou genos. O que era isso? Eram unidades agrícolas e familiares, pequenas unidades agrícolas e familiares. Então, eles vão praticar agricultura de subsistência durante um tempo. Nesses genos, eles tinham um líder político que era chamado de pater, que é o pai da família, né, o chefe daquela família. Né? Com o passar dos séculos, esses genos eles vão aumentando, vai haver um crescimento demográfico. Esse crescimento demográfico do geno vai fazer com que eles se transformem nas fratrias, que eram organizações um pouco maiores que os genos, que eram compostas por um grupo de famílias. Do desenvolvimento das fratrias e do aumento populacional dessas fratrias, a gente tem as tribos. E nas tribos já começa um processo de urbanização, as pessoas começam a sair do campo e migrar para criar centros urbanos. Do desenvolvimento das tribos, a gente tem a formação dos demos. Demos significa povoado, né, em grego. E aí, do desenvolvimento dos demos, a gente tem as cidades-estados. É dentro do período homérico que acontece todo esse processo de desenvolvimento dos genos até chegar nas cidades-estados. Com o fim do domínio gentílico, ou seja, com o fim do geno, né, quando começa a formar as fratrias e assim por diante, vai haver uma divisão social na Grécia. Então surge a primeira pirâmide social grega. Agora a gente vai ter no topo dessa pirâmide social os chamados eupátridas. Os eupátridas nada mais eram do que os descendentes diretos dos antigos pátrias, eles eram chamados de bem-nascidos, eles eram a classe social mais alta. Abaixo deles vinham os georgóis, que eram pequenos proprietários de terra, e abaixo dos georgóis os tetas, que era a base da pirâmide social, os prestadores de serviço. Tá? Com o passar do tempo, a expansão demográfica ela vai continuar acontecendo, e aí eles vão sentir a necessidade de fazer também uma expansão territorial. E aí eles vão sair, né, das ilhas do Mar Egeu e vão buscar territórios no Mar Negro. Essa saída no Mar Egeu, para buscar novos territórios no Mar Negro, para fazer essa expansão territorial, é chamada de segunda diáspora grega e marca a passagem do período homérico para o período arcaico. No período arcaico é que vai se desenvolver as grandes cidades-estados, né? Então, as polis vão surgir 100 polis gregas, ou seja, 100 cidades-estados gregas, no período arcaico. E é nesse período também que se destaca o desenvolvimento do chamado regime oligárquico. O que é esse regime oligárquico? A gente chama de oligarquia quando um governo ele existe para privilegiar e atender aos interesses única e exclusivamente de uma classe social. Então, a gente tem oligarquias que defendem os interesses da classe rural, a gente vai ter, no caso da Grécia, a oligarquia, por exemplo, de Esparta, que atende os interesses da elite militar, a oligarquia de Atenas, que atende
os interesses dos comerciantes e assim por diante. Então, o regime oligárquico é aquele regime político em que o Estado ele existe para atender os interesses de uma única classe, de um único setor da sociedade. Geralmente, só esse setor tem poder político, só esse setor tem direito à participação política. Dentro do período arcaico se destaca o desenvolvimento de duas das maiores polis gregas, que é Esparta e Atenas. Esparta vai se desenvolver na península do Peloponeso. Ela vai ser fundada pelos dórios, que eram povos guerreiros, que participaram ali daquele processo de invasão da ilha de Creta, né? E aí, desde o princípio, a gente vê que a Península do Peloponeso, ela não é um território bom para a agricultura. Então, isso vai marcar o desenvolvimento político e econômico de Esparta. Então, desde o princípio, eles vão tratar, já que a agricultura não é eficiente, e por consequência o comércio também não, eles vão ter como base da economia a expansão territorial, né? Junto disso, uma questão cultural que os torna bons guerreiros, né? Então, a guerra, ser guerreiro, ser soldado, era uma grande honra. A guerra fazia parte da cultura espartana e era a base da economia deles, né? A gente tem uma pirâmide social em Esparta diferente daquela pirâmide social descrita anteriormente, né? A gente tem também 3 classes sociais. A gente tem os espartanos, né? E aqui no caso de Esparta, falar que a pessoa é espartana não significa naturalidade, né? Não é porque ela nasceu em Esparta que ela é espartana, não. Espartano é uma classe social, né? Então, espartano é a classe social mais alta, é a elite militar. Abaixo dos espartanos vem os periecos, que eram pequenos proprietários de terra. E abaixo dos periecos, os ilotas. Os ilotas, eles eram uma espécie de funcionário pago pelo Estado, que prestava serviço, principalmente para os espartanos. Então, é como se eles fossem empregados do Estado que prestavam serviços para os espartanos. O poder político em Esparta estava com a elite militar, aquilo que eu falei anteriormente, é um regime oligárquico que serve para atender os interesses dessa elite militar, única e exclusivamente. Essa estrutura política era dividida em 3 grupos, né? Tinha a Ápela, que era uma assembleia composta por todos os espartanos que tivessem 30 anos ou mais. Esses espartanos, esse grupo, nessa assembleia de espartanos, era responsável por escolher os membros que iam compor os 2 outros órgãos, que era a Gerúsia e o Eforato. A Gerúsia era composta por 28 espartanos que tinham mais de 60 anos. Eles tinham atribuições legislativas e judiciárias, ou seja, eles criavam as leis e faziam com que essas leis fossem cumpridas. O Eforato era composto por 5 espartanos, que também tinham mais de 60 anos, e eles tinham funções executivas, ou seja, funções administrativas e tal. Tudo isso liderado por uma diarquia. O que é uma diarquia? É um regime composto por 2 reis. Então, Esparta tinha 2 reis ao mesmo tempo. Esses 2 reis, eles governavam ao mesmo tempo. Isso acontecia porque o rei era sempre espartano. Espartano era elite militar, então esse rei ele estava constantemente em guerra, em batalha. Então, para que o Esparta, a cidade, não ficasse sem um rei, eles tinham 2 reis que governavam ao mesmo tempo, porque sempre quando um estava em batalha, o outro estava na cidade-estado governando. Esse rei ele tinha funções militares e funções religiosas, tá? Então, assim, quando se fala de Esparta, o que a gente tem que ter em mente é que para eles a vida militar ela tinha uma importância muito grande, né? A criança ela nascia, aos 7 anos ela era retirada, né? A criança espartana, né? Que pertencia à classe social mais alta. Ela nascia, ela era retirada da casa dos pais, ia para uma escola militar, dali ela só ia, aos 18 anos ela começava a participar de batalhas, aos 30 ela tinha uma autorização, essa pessoa tinha uma autorização para voltar em casa e se casar, e aos 60 ela podia se aposentar e começar a exercer funções políticas, né? Então, essa forte militarização vai influenciar a vida econômica, a vida política e a vida social de Esparta. Outra característica interessante é que quando se fala em civilização grega, se discute muito a questão do papel da mulher nessas civilizações.
né? E aí se discute principalmente porque para a maioria das cidades-estados, principalmente para Atenas, a mulher ela tem um papel secundário nessa sociedade. Em Esparta isso não acontece. Por viver na guerra, por estar sempre em guerra, as mulheres espartanas elas tinham uma autonomia que não é verificada em outras sociedades gregas, né? Então, além de Esparta, a gente tem Atenas. Atenas vai se desenvolver na região da Ática, ao sul da África, ao sul da Grécia. Ela tem como formação étnica os aqueus, os eólios e os jônios. Inicialmente eles eram organizados em comunidades gentílicas, então aquilo que eu falei sobre o período homérico é bem a história do desenvolvimento de Atenas, né? Então, primeiramente eles eram formados por comunidades gentílicas, depois eles vão se desenvolvendo, formando cidades-estados. Eles eram grandes comerciantes e grandes agricultores. A política deles era fundamentada no regime monárquico. E eles tinham também alguns grupos que pertenciam, alguns órgãos que pertenciam a essa estrutura política. Então a gente tem o arcontado, que eram 3 grupos, eram 3 arcontados, que um tinha poder militar, o outro poder religioso e o outro poder judiciário. E tinha o aerópago, que era um conselho de eupátridas, os eupátridas, né? Lembrando que os eupátridas são a classe social mais alta, né? A pirâmide social de Atenas é aquela mesma do período homérico. Então, tem os eupátridas, que são os bem-nascidos no topo, os georgóis, que eram pequenos produtores independentes no meio, e os tetas, que ficavam na base da pirâmide, tá? Então, esse aerópago era um conselho de eupátridas que fiscalizavam os arcontados, tá? Em determinado momento da história de Atenas, eles vão perceber que está faltando terra, tem uma escassez de terra fértil e eles vão precisar fazer uma expansão pelo mar Mediterrâneo. Desse processo de expansão territorial vai surgir uma nova classe social, que são os demiurgos. Os demiurgos eles eram homens ricos, que se sentiam enriquecidos por conta do processo de expansão, né? Tinham ido para fora, tinham ido para o mar Mediterrâneo, tinham tomado terras e tinham ficado ricos por conta disso, mas que não se enquadravam em nenhuma daquelas classes sociais anteriormente descritas, né? Então, a pirâmide social que existia até então não abrangia os demiurgos. Por conta disso, vai gerar um conflito social, uma instabilidade social muito grande em Atenas. E aí, por conta dessas instabilidades, vão surgir uma série de reformas políticas para tentar conter essas instabilidades e essas revoltas sociais. Dentro dessas reformas, a gente destaca as reformas de solo. Essas reformas, elas previam, né, entre muitas coisas, por exemplo, o fim da escravidão por dívida. O que era essa escravidão por dívida? Na Grécia, tanto em Esparta quanto em Atenas, existiam escravos. Só que essa escravidão grega, ela é diferente daquela imagem de escravidão que a gente tem na nossa mente por conta do nosso próprio processo histórico de escravidão negra que teve na colonização americana. Os escravos, aqui na Grécia, eles são escravos por dívida. Então, como é isso? Uma pessoa deve para outra pessoa, geralmente de uma classe social mais baixa. Então, aqui no caso de Atenas, um georgói deve para um eupátrida, né? E aí ele vai pagar essa dívida dele em forma de trabalho. Então, o eupátrida vai definir, olha, a sua dívida, você precisa trabalhar 5 anos para mim para pagar a sua dívida. Então, ele vai trabalhar durante 5 anos até pagar a dívida dele, tá? Então, é uma forma de pagamento de dívida, né? Essa escravidão. Então, o solo, ele põe fim a essa escravidão por dívida e ele vai desagradar, as medidas dele vão desagradar muito a elite dos eupátridas, tá? E aí, isso vai intensificar as lutas sociais. Desse processo vão surgir as ditaduras em Atenas. E que é isso? Uma série de governantes vão tomar o poder à força e vão exercer esse poder à força, né? Então vai gerar uma instabilidade ainda maior. Até que em 510 a.C., o Clístenes ele vai promover uma rebelião e aí ele vai derrubar o último tirano e instaurar a democracia grega. Depois disso, a gente tem o período clássico, né? O período clássico ele vai de 5 a.C. a 4 a.C. e ele é marcado
por inúmeras lutas que vão acontecer entre gregos e vários povos invasores. Nesses povos invasores merece-se um grande destaque os persas, né? Então os persas eles vão começar ali um processo de invasão da Grécia, né? E eles vão dar um pouquinho de trabalho. Então a gente tem as guerras médicas. O que são essas guerras médicas? É as guerras entre os persas, que são descendentes dos medos, por isso médicas, né? Então a gente tem as guerras médicas, os persas contra os gregos. A primeira batalha significativa dessa guerra, que vai durar alguns anos, é a Batalha de Maratona, e nessa batalha os atenienses vão vencer os persas, né? Nessa época os persas eram liderados pelo Dário I. Depois dessa batalha, o Dário I ele vai morrer e vai assumir o Xerxes. E aí, durante o governo do Xerxes, destaca-se a Batalha de Termópilas, que é quando os soldados espartanos vão tentar vencer os persas. Eles não vão conseguir vencer os persas porque eles eram, numericamente falando, estavam em desvantagem, mas eles vão acabar atrapalhando, atrasando o avanço dos persas sobre a Grécia. Nesse meio tempo, os líderes de Atenas já começam a promover uma organização, eles vão se unir, vão unir todas as cidades-estados gregas na chamada Liga de Delos, liderada por Atenas, porque Atenas era, nesse momento aqui, apesar de toda a tradição militar de Esparta, Atenas era mais poderosa economicamente e militarmente. Então eles vão reunir todas as cidades-estados gregas na Liga de Delos. É o primeiro momento da história da Grécia que essas cidades-estados elas se unem, né? E elas vão se unir para tentar vencer os persas, porque elas percebem que isoladamente elas não vão conseguir. Então elas se unem, né, sobre a liderança de Atenas. E aí, por fim, tem a Batalha de Salamina, que é a batalha final quando os persas conseguem derrotar, quando os gregos conseguem finalmente derrotar os persas. Quando acaba as guerras médicas, né, e aí os gregos derrotam os persas, a civilização persa vai entrar em decadência e tal, Atenas vai tentar subjugar as outras cidades-estados, vai tentar levar aquela união da Liga de Delos para sempre, né? Então eles vão tentar dominar essas cidades-estados, colocar todas elas sob o seu domínio. E aí as outras cidades-estados não vão aceitar, né? Vai começar uma segunda guerra, que é a Guerra do Peloponeso. Então todas as outras cidades-estados lideradas por Esparta vão formar a Liga do Peloponeso e vão lutar contra essa tentativa de dominação de Atenas, né? Desse processo, Atenas vai sair derrotada, a sua democracia vai entrar em decadência e eles voltam a seguir o regime oligárquico. E aí a Grécia vai ficar extremamente enfraquecida, porque afinal de contas passou por duas grandes guerras muito próximas uma da outra. E isso vai favorecer a invasão dos macedônicos. Quando os macedônios invadem a Grécia e a Grécia perde a batalha da Queroneia, a gente fala que acaba o período clássico e inicia o último período da história grega, que é o período helenístico. No período helenístico, a gente tem entre os séculos 4 e o século 2 a.C., o domínio da Macedônia sobre a Grécia. Então, a gente destacam dois grandes líderes, né, estadistas macedônicos nesse período, que é o Filipe II e o filho dele, o Alexandre o Grande. O Alexandre, ele foi criado, educado por filósofos gregos, então ele tinha um respeito e uma admiração muito grande pela cultura grega. Por conta disso, ele vai acabar fazendo um movimento expansionista e ele vai levar esse conhecimento grego para outras regiões do planeta. E aí o conhecimento grego, a arte, a cultura, vai se misturar com a arte e a cultura de povos do Oriente. Essa mistura, né, essa junção de cultura grega com cultura oriental é chamado de helenismo, tá? Pouco tempo depois, a Macedônia também passa por uma série de transformações e a gente diz que aqui a história da grande civilização grega se transforma em outra, né? E aí deixa de ser civilização grega, né? Então, a história acaba aqui com a criação do helenismo, que é essa difusão da cultura grega pelo mundo, né? Então, é isso, né?
Bom trabalho para vocês.